Boa tarde a todos. Diante da impossibilidade de estarmos juntos no nosso estudo de quarta-feira e diante da necessidade de buscarmos um fortalecimento, diante da necessidade de buscarmos uma nutrição espiritual através do Evangelho, nós decidimos fazer o nosso estudo online, aonde possamos juntos nos fazer receptivos à espiritualidade amiga, aos eflúvios que são encaminhados pela espiritualidade constantemente, que possamos nesse momento nos mantermos em prece, tornando um ambiente psíquico propício ao recebimento da espiritualidade amiga, das orientações, das inspirações que nos chegam. Que possamos então nesse momento nos colocar em preces, para que as sementes do Evangelho possam cair em nossos corações, para que essas sementes possam germinar, possam tornar-se árvores frondosas, com raízes firmes na fé e que nos possibilite um porvir mais risonho. Quando tudo isso passar, que possamos estar mais fortalecidos, mais cheios de vitalidade, cheios de esperança. Então, vamos nos colocar nesse momento em preces, vamos nos colocar receptivos à espiritualidade. Que assim seja. O Evangelho da semana trata-se do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Falsos Cristos e Falsos Profetas, onde Jesus Cristo vem nos falar: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, e nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, e nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro de seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Esta passagem está em Lucas, capítulo 6, 43 e 45. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Vamos falar rapidamente sobre essa passagem. Não vamos nos ater profundamente a ela, porque eu gostaria de falar sobre o jugo leve, que possa nos trazer um tanto de alimento para o nosso espírito nesse momento. Jesus Cristo necessitou nos falar sobre os falsos profetas por questões cotidianas, por visualizar, por vislumbrar naquele momento a necessidade de dizer essas palavras, aonde a mediunidade estava sendo comercializada, aonde os médiuns da época colocavam os seus serviços mediúnicos a custo de dinheiro, de interesses materiais, de posições diante dos imperadores, diante das pessoas mais abastadas. E de acordo com o que se entende de profeta, profeta é todo aquele que nos traz uma ideia nova. É todo aquele que vem nos revelar algo que a humanidade, que as pessoas ainda não sabem. Então, nós tivemos profetas maravilhosos como Buda, como Oséias, como Isaías, o próprio Moisés, que veio nos trazer a ideia do Deus único, veio nos revelar as leis divinas. E devido a essa cultura onde as pessoas respeitavam muito aquilo que um profeta trazia, muitas pessoas começaram a se aproveitar disso, muitos médiuns passaram a se aproveitar disso e comercializavam, Tornou-se uma questão banal
e os médios estavam comprometendo-se muito. Então Jesus Cristo necessitou falar isso. Mas Jesus Cristo também veio trazer uma predição para todos nós, aonde ele vem falar desses tempos em que vivemos, os períodos de transição planetária, aonde os falsos profetas apresentam-se em todos os ramos da sociedade, dentro da filosofia, dentro da religião, dentro da política. E os falsos profetas hoje, eles são muito comuns, dentro até dos nossos próprios lares, porque nós sempre trabalhamos o Evangelho como ferramenta de autoconhecimento, aonde nós vamos trazer para dentro de casa, nós vamos trazer para o nosso cotidiano, para os nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos amigos, dentro do nosso trabalho. Então, quantas das vezes nós não nos tornamos também falsos profetas? Quando, altamente conectados nas redes sociais, nós divulgamos irresponsavelmente ou de forma invigilante fake news, aonde não vamos, de forma imprudente, não buscamos a fonte para descobrir se trata-se de uma verdade ou não. Ainda que seja verdade, se essa verdade não for boa, se ela venha denegrir a imagem de alguém, não cabe a nós divulgá-la. Então, que possamos ter cuidado, porque os falsos profetas também se apresentam desta forma. E nós, muitas das vezes, podemos nos tornar instrumentos. Vamos, então, avaliar nosso comportamento, diante das pessoas. Quando nós nos tornamos maledicentes, temos que prestar atenção, porque a maledicência também é um atributo do falso profeta. Então, que nós possamos ser fiéis à doutrina espírita, possamos ser fiéis a Jesus Cristo. Devemos também ter cuidado com as nossas faculdades mediúnicas, com as mensagens que chegam, que possamos avaliar o teor dessa mensagem, para que ela não venha a propagar uma discórdia, uma desarmonia entre os nossos grupos dos centros espíritas. Devemos ter o bom senso, como nos recomendou Allan Kardec. Essa questão do falso profeta, como eu já disse, está muito comum nos nossos dias hoje e devemos ter muito cuidado com eles. Devemos sim passar no crivo da nossa razão tudo quanto nos chega, mas precisamos principalmente avaliar o nosso próprio coração. Necessitamos principalmente descobrir o que é que vai dentro dele, porque como Jesus Cristo falou, a boca fala do que está cheio o coração. Para que a gente possa descobrir se estamos fazendo papel de falso profeta ou não, deveremos fazer uma análise rigorosa do nosso próprio coração e não lançar anátema aos outros, descobrindo primeiro a trave nos nossos olhos. Então, vamos buscar esse autoconhecimento, vamos tentar observar mais como estamos agindo diante das situações da vida, diante dos nossos amigos, diante dos nossos amigos do centro espírita, para que não sejamos um propagador de falsas ideias, de ideias que possam vir a prejudicar a humanidade. Então, como eu havia dito, nós não vamos nos ater de forma mais aprofundada no capítulo 21 dos falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, onde Jesus Cristo nos fala da seguinte forma: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos acheis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus Cristo vem nos falar que o peso do nosso fardo, ele é tanto mais pesado conforme estivermos distanciados das leis divinas. Ele vem dizer que com a observação da sua lei, o seu
fardo é mais leve. Então o jugo era aquela haste de madeira que é atrelada ao pescoço do boi e segurava a carroça, ao que levaria o fardo atrás do boi. Então Jesus Cristo vem dizer que o jugo dele é suave, ou seja, esse jugo não nos oprime. É um jugo de amor, é um jugo de observação das leis divinas e o emprego da caridade, a vivência da caridade. Ele vem dizer que quando nós nos utilizamos do jugo de Jesus Cristo, o nosso fardo se torna mais leve. Pois nós vamos, através do estudo do Evangelho, da análise, da compreensão das nossas provas, das nossas dores, das nossas dificuldades e da necessidade dessas dores, da necessidade desse burilamento para o nosso espírito que irá nos impulsionar para a nossa evolução. Quando nós entendemos que necessitamos passar por determinadas provações na vida, para o nosso próprio crescimento e para o nosso reajuste com o nosso passado, esse nosso fardo se torna mais leve. Porque o que faz com que esse fardo fique pesado, muitas das vezes, é a nossa falta de compreensão daquilo que se vive. Por exemplo, aquele que não perdoa carrega um fardo muito pesado nas costas, que é o fardo da mágoa. E essa mágoa nos adoece. E quanto mais alimentamos essa mágoa, mais pesada ela fica. E o nosso fardo vai ficando, muitas das vezes, insuportável, acarretando em nós enfermidades físicas e espirituais. Então nós devemos buscar o exercício do perdão. E quem nos ensina o perdão? Mais uma vez, o nosso querido Mestre Jesus Cristo. A doutrina espírita também vem nos mostrar esse jugo leve quando ela vem nos dizer que a vida continua. Ela vem nos dizer que a morte não existe e que nós vivemos inúmeras experiências na carne e que esta vida é apenas um dia na eternidade. Então, quando nós entendemos que ninguém morre, o peso da morte de um ente querido diminui nas nossas costas. Este fardo torna-se mais leve porque compreendemos que vivemos uma experiência, que apenas vivemos uma experiência de espírito encarnado em um corpo momentaneamente para vivenciarmos experiências necessárias à nossa evolução. Quando nós nos damos conta de que esse fardo ele é necessário que carreguemos, mas que não necessariamente ele precisa ser pesado. Não necessariamente esse jugo venha a nos oprimir, mas nos direcionar. Então o jugo do boi, ele limita o olhar do boi apenas em uma direção. Aquele jugo que oprime aquele boi, colocando ele numa direção apenas. E Jesus Cristo, o jugo dele, é um jugo que nos direciona no caminho certo, no exercício da caridade, da compreensão, da indulgência, no exercício da humildade. Assim, nós, através do conhecimento que Jesus Cristo nos trouxe, através do estudo da doutrina espírita, nós vamos descobrindo como o nosso fardo vai ficando leve a cada experiência reencarnatória. Então, diante da perda de um ente querido, já não vamos nos desesperar, porque sabemos que aquele ente querido nos aguarda no porvir. Quando retornarmos da nossa viagem, estaremos juntos novamente, dentro dessa nossa família universal. Assim, o alento vem para o nosso coração. E diante da dificuldade, nesse momento de pandemia em que vivemos, diante das dificuldades, nós vamos tirar o aprendizado, nós vamos procurar entender o que a vida está querendo de mim, por que eu passo por determinada lição, por que carrego determinado fardo. Assim, nós vamos descobrir, vamos procurar entender as razões do porquê estamos sofrendo. E vamos buscar o conforto na vida futura, a qual Jesus Cristo
nos orientou. Então vamos buscar esse fortalecimento na análise, na vivência da caridade para com o nosso próximo. Vamos tentar caminhar embaixo do jugo de Jesus Cristo, que é leve, que é suave, que com Ele nos acolhe, nos ampara, nos guia sempre no caminho do amor, no caminho do bem, da verdade, no caminho da justiça, no caminho do perdão, no caminho da compreensão, da resiliência. Porque com Jesus Cristo nós vamos buscar força, com Jesus Cristo nos tornamos poderosos para enfrentarmos as dificuldades que a vida, inevitavelmente, fatalmente, irá nos apresentar. Porque viver é um burilamento, é um aprendizado. E esse burilamento nos tira da inércia, nos tira da ociosidade, nos coloca no movimento da vida, para que possamos construir o nosso futuro, amando, servindo, dividindo os nossos conhecimentos, passando pelas dificuldades da nossa vida com tanto mais de compreensão. Então, nós hoje, nós vamos ficando por aqui. Peço a cada um, reflita sobre os falsos profetas. Até que ponto eu não estou sendo um? Será que estou divulgando ideias que não devo? Que nós possamos refletir qual é o fardo que carregamos na costa. Que possamos refletir qual é o jugo que nos oprime. E por que esse jugo está nos oprimindo? Vamos buscar entender se esse jugo é de Jesus ou não. E se esse nosso fardo está sendo tanto mais pesado de acordo com a nossa sincronia com Jesus Cristo. Então vamos buscar acertar os nossos passos com o Mestre, para que o nosso fardo não seja assim tão pesado. E para que esse jugo seja apenas aquele que venha nos direcionar no caminho certo, no caminho da verdade, do amor e da justiça. Que assim seja. Então nós vamos iniciar agora o nosso estudo da mediunidade, onde no nosso último estudo presencial nós falamos da psicometria no capítulo 18 do livro da Teresinha, onde a psicometria é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler as impressões e lembranças ao contato de objetos, documentos, nos domínios das sensações à distância. Então, esse foi o nosso último estudo. E hoje nós vamos falar do capítulo 19, Influência do médium na comunicação mediúnica. No aspecto funcional, o ato mediúnico é, na realidade, uma interpretação psíquica. Portanto, o médium sempre influi no fenômeno mediúnico, seja de efeitos físicos ou seja de efeitos intelectuais. Pelo tipo de seus fluidos, afinidade fluídica, por suas vibrações positivas ou negativas, pela simpatia que tenha ou não para com o comunicante. A influência do médium é maior nas manifestações inteligentes, porque intermedia o pensamento do comunicante, a assimilação da corrente mental e da expressão do plano terreno. Os espíritos usam a linguagem do pensamento, mas ao se exprimirem por via mediúnica, utilizam as ideias e vocabulário do médium. Então, como eu sempre falo nos nossos estudos, o médium ele nunca está fora do processo mediúnico, ele nunca está fora do fenômeno. Ainda que essa mediunidade possa ser inconsciente, que hoje é uma mediunidade raríssima, porque nós não temos mais a necessidade de ficarmos inconscientes dentro do processo. Os nossos amigos, os nossos benfeitores espirituais, eles não nos levam à inconsciência porque entendem que necessitamos aprender com o processo. Mas ainda que não nos lembremos ao retornarmos do fenômeno, ao retornarmos do transe, não quer dizer que durante o transe não estivéssemos envolvidos e interferindo no processo. Eu sempre falo isso. Então, nós médiuns precisamos nos evangelizar, precisamos ter uma boa moral
para que a nossa influência no processo seja positiva, porque essa influência, ela sempre vai acontecer, tá? Quanto à forma de expressão do pensamento. O espírito poderá exprimir-se em língua que ele mesmo não conheceu em nenhuma de suas existências terrenas, mas que é familiar ao médium, porque o espírito estará emitindo o pensamento e o médium traduzindo em um dos idiomas terrestres que conheça. Então, eu sempre falo isso também. Nenhum médium que não tenha conhecido determinada língua poderá, em transe, manifestar uma comunicação por essa língua. Exemplo, se o médium nunca, em nenhuma encarnação dele, ele aprendeu inglês e ele receba o espírito de um gringo, esse gringo não vai poder falar inglês, porque o médium não sabe inglês. Mas, se nesta encarnação o médium não sabe falar inglês, mas em uma encarnação passada ele aprendeu a falar inglês, o espírito vai poder falar inglês pelo médium, dependendo de o médium ter uma faculdade mediúnica que permita esse tipo de comunicação, aonde o espírito vai buscar nos arquivos do médium o período ao qual esse médium aprendeu inglês. Então, nenhum médium poderá fazer uma comunicação sobre alguma coisa que ele desconheça, seja nesta vida ou seja nas vidas pretéritas. Então, por isso, muitas das vezes, a dificuldade que o médium tem em dizer o nome. Muitas das vezes, o médium tem dificuldade de dizer o nome do espírito que está se comunicando através dele, porque o médium não tem conhecimento desse nome. Então, fica mais difícil para ele. Então, muitas das vezes, a espiritualidade se utiliza de outras formas para que o médium possa alcançar o nome daquele espírito e venha dizer. Mas fica muito difícil para qualquer espírito que venha dizer, através de um médium que desconhece determinado assunto, falar sobre aquele assunto. Mas, mais uma vez eu vou frisar, se esse médium, no passado, aprendeu aquele assunto, o espírito vai buscar nos arquivos de memória desse médium e vai poder passar a comunicação. Por isso, no caso de Dr. Eurípides, quando ele disse que queria ouvir o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, através de um lavrador, de um médium analfabeto, e esse médium pôde falar com clareza quando o Espírito João Evangelista veio através dele fazer o Sermão do Monte. E ele proferiu maravilhosamente, ainda que fosse analfabeto. Este caso aconteceu porque nem todas as encarnações esse médium fora analfabeto. Em outras encarnações ele teve conhecimento do Sermão do Monte, aonde João Evangelista foi buscar nos arquivos e pôde proferir. Outro ponto relevante é no aspecto moral. Depende das qualidades morais do médium, a aplicação, o uso que ele faz da sua faculdade mediúnica e determinará que natureza serão os espíritos que virão assistir. Ou seja, nós falamos ainda há pouco dos falsos profetas. Então, nós devemos entender que o médium, quando ele caminha para os interesses pessoais, através dos seus fenômenos mediúnicos, ele está atraindo para si espíritos que poderão ser enquadrados como falsos profetas, aonde, através das intenções do médium, ele se afiniza com espíritos que tenham intenções escusas. Ao contrário, se dá quando o médium busca evangelizar-se, quando o médium busca estudar, quando ele coloca a sua faculdade mediúnica em benefício das pessoas. Os espíritos que se afinizam com ele pelo mesmo processo de apoio à humanidade, de ajuda, de querer fazer a caridade, essa companhia torna-se uma parceria maravilhosa, onde o médium e o espírito farão um trabalho baseado no evangelho, no amor, na caridade,
no bem recíproco. Então, a moral do médium, ela influencia muito no processo. Então, o bom médium é aquele evangelizado, moralizado e que é assistido apenas pelos bons espíritos. Aqui nós temos a classificação dos médiuns quanto às qualidades morais. Vamos aqui. Médiuns perfeitos não existem na Terra, mas todo médium espírita deve esforçar-se para ser bom médium e não um médium imperfeito. Eis em resumo as características gerais do médium bom. Tem grande facilidade de comunicação, atraem assistências de bons espíritos, consideram a faculdade que possuem como um instrumento do bem. Aplicam os bons ensinos das comunicações a si mesmo e esforçam-se por merecê-las, cultivando as virtudes cristãs, humildade, a benevolência, a simplicidade e caridade. Os médiuns imperfeitos. Vamos falar de suas características. São orgulhosos, egoístas, confiam cegamente nas comunicações que recebem, julgam ter o privilégio da verdade, consideram infalíveis os espíritos que os assistem, não aceitam críticas às suas comunicações, afastam-se dos que poderiam abrir-lhes os olhos, são vítimas fáceis do elogio, são viciosos e dados à leviandade. Tão irrefletida importância aos grandes nomes. Dão irrefletida importância aos grandes nomes. Então, nós devemos prestar atenção, né, trazer para o nosso fenômeno mediúnico, observar o nosso comportamento dentro desse fenômeno mediúnico, para descobrirmos a que tipo de espíritos estamos dando sintonia. Como foi dito aqui, não existem médiuns perfeitos e nós temos que ter essa consciência. Nós não devemos buscar a perfeição no fenômeno mediúnico, mas a pureza de coração, mas as intenções verdadeiras baseadas no Evangelho, para que possamos atrair boas companhias, bons espíritos que venham somar com as nossas qualidades, com as nossas faculdades e fazer um fenômeno baseado dentro da caridade. Charlatanismo e embuste. Os charlatães e embusteiros, médiuns ou não, podem simular fenômenos mediúnicos para explorar a boa-fé do público e se autopromoverem. As manifestações inteligentes também podem ser imitadas, mas os fenômenos que mais se prestam às fraudes são os de efeitos físicos. Por quê? Impressionam mais a vista do que a inteligência, são mais facilmente imitáveis pela prestidigitação, atraem as multidões oferecendo mais produtividade financeira. Convém estar de sobreaviso com médiuns que categoricamente afirmam poder produzir este ou aquele fenômeno, em dias e horas determinadas ou a qualquer momento, porque os espíritos bons não estão à disposição dos nossos caprichos e nem mesmo os espíritos mistificadores gostam de ser explorados por médiuns. Então, devemos entender que os nossos mentores espirituais não vão estar à disposição nossa a qualquer hora, a qualquer momento que desejarmos. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, né? Colocando a nossa moral, né? Que nós possamos elevar a nossa moral para que não venhamos ser esses falsos profetas de que nos falou Jesus Cristo, pois que esses médios que são charlatães e embusteiros são características de falsos profetas. A melhor garantia de veracidade nas comunicações mediúnicas está na moralidade reconhecida dos médiuns, na perseverança de seu trabalho, anos a fio, sem o estímulo de interesse material ou de satisfação do amor próprio. Então é isso. Eu peço a todos os médiuns que estudem, né, que avaliem as suas comunicações para buscar o nível
o nível de interferência sua no processo. E se essa interferência está sendo benéfica ou não, se está sendo produtiva ou não. Eu sempre digo que dependendo do percentual de incorporação, o médium atua de forma mais direta ou indireta dentro do processo. Então, em uma incorporação de 5%, o médium está muito mais inteiro dentro da manifestação, podendo dar a sua contribuição de forma muito mais direta no processo. Se esse médium for evangelizado, se esse médium tiver uma boa moral, tiver conhecimentos doutrinários e evangélicos, essa manifestação vai ser maravilhosa. Ao contrário, se esse médium tiver interesses, se esse médium não estiver com um bom acompanhamento por afinidade espiritual. Então, o que é que vai acontecer? Esses 5% apenas que o espírito está atuando no processo e que os 95% são médium, o médium vai colocar as suas opiniões pessoais, o seu personalismo no processo. Então, à medida que esse percentual de incorporação aumenta, o médium ele vai ter uma atuação dentro do processo sempre, mas ela vai ser mais direta ou mais indireta, dependendo do nível. Mas que o médium estará sempre dentro do processo, estará. Então, muitas das vezes, o médium evangelizado, o médium que aprendeu sobre a doutrina espírita, conhece sobre mediunidade, esse médium ele vai ajudar, muitas das vezes, o próprio espírito comunicante, que nem sempre é um espírito evoluído. Eu sempre falo que a maioria dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, eles caminham muito próximo a nós, evolutivamente falando. Ainda precisam também evangelizar-se, ainda precisam também conhecer o Evangelho. São os chamados espíritos benévolos da escala espírita, aonde dentro dessa gradação de espíritos benévolos existem aqueles que ainda não têm um conhecimento do Evangelho, que já têm a vontade de fazer o bem, mas que ainda não são intelectualizados e moralizados o suficiente. Então estão muito próximos evolutivamente ainda do médium. O que é que acontece assim, nesse processo? O médium, quando busca instruir-se, o médium, quando vem buscar a sua evangelização, a sua boa moral, ele vai contribuir com o próprio amigo espiritual que está ali em parceria, muitas das vezes, para reajustar com o passado, para se reajustar até com aquele médium diante de alguma falha de passado dos dois, aonde antes de nascer, esse médium se comprometeu com esse guia de consertarem as coisas juntos, um no plano material e o outro no plano espiritual. Então, a necessidade da evangelização do médium é primordial, é essencial, e o conhecimento da doutrina espírita também, para que esse médium possa vir a fazer um fenômeno que tenha uma relevância, que realmente venha a fazer diferença na evolução desse médium e que venha realmente contribuir em apoio àquela pessoa que muitas das vezes nos busca com muitas dificuldades, que nos busca obsidiada, que nos busca necessitando de ouvir uma palavra de evangelho, uma palavra de amor, uma palavra de compreensão. Então, que o médium possa ter ouvidos para ouvir o que as pessoas precisam, que o médium possa ter o dom da boa palavra para que possa vir passar às pessoas um pouco de conforto. E que o médium também carregue um pouco de doçura, um pouco de amor no coração para dividir com aquela pessoa que sofre. Para dividir, muitas das vezes, com aquele espírito que nós médiuns recebemos, que são os chamados ainda espíritos imperfeitos, espíritos ainda equivocados, que muitas das vezes carregam ódios no coração, desejo de vingança, sofrimentos acerbos, mágoas. E quando nós médiuns recebemos a influência desses espíritos através de um fenômeno mediúnico, nós precisamos oferecer alguma coisa para esse espírito também, não é? Através do nosso patrimônio, daquilo que nós já conquistamos em moralidade, em amor, em conhecimento.
Aí nós vamos passar e vamos oferecer e dividir com esse nosso irmão que nos chega. Então vamos fazer essa reflexão. Nós estamos terminando o nosso estudo agora. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter força para quarta-feira que vem a gente fazer mais um estudo desse, porque é difícil. Hoje eu tive uma força Hércules, um esforço Hércules para poder estar aqui com vocês, porque nós estamos diante de dificuldades, mas a nossa fé tem que ser fincada na rocha. A nossa fé tem que ser maior do que as dificuldades. E é por isso que eu estou aqui nesse momento, dividindo mais uma vez com vocês os nossos estudos. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.